Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tenho certeza absoluta que uma coisa que irrita profundamente uma pessoa como você é se deparar com alguém que não tenha caráter. Alguém que seja dissimulado, seja cínico, mentiroso, um estelionatário. Quando isso acontece na nossa vida, por alguma contingência, você encontra alguém assim, você isola a pessoa, você não quer contato com essa pessoa, e você até adverte as pessoas que você conhece, seus parentes e amigos, do perigo que representa estar perto de uma figura tão ruim. Mas quando essa figura ruim se apresenta para ser o candidato a governar o nosso país, aí a gente não tem escapatória, porque, olha, não tem por onde fugir se os nossos destinos estiverem nas mãos de figuras que não têm escrúpulos. E aí, gente, não é ataque pessoal ao senhor Flávio Bolsonaro, porque, de fato, nós não estamos discutindo posições políticas, posições estratégicas, visão conservadora versus uma visão progressista, uma visão do liberalismo, do livre mercado, do Estado mais presente, do Estado social. Não, não é isso que a gente está discutindo. Nós estamos sobre o risco de termos a nossa nação nas mãos de uma quadrilha que não zela pelos interesses do nosso país. E aí impressiona muito ver setores na sociedade brasileira que estão hipotecando apoio ao senhor Flávio Bolsonaro. Será que essas pessoas não enxergam que nós estamos diante ali de um criminoso, de um dissimulado, alguém que enriqueceu, roubando dinheiro de servidor público, que faz trambique por todos os lados? Isso não é um ataque pessoal, são as coisas que o jornalismo no nosso país já verificou, que o Ministério Público já apurou, que a polícia já apurou. Então, isso é muito chocante. Os Estados Unidos, nessa noite, sobretaxou produtos brasileiros em 25%. Não todos, porque eles não são de todo loucos, né? Eles sabem que muitos produtos que estão entrando lá afetariam a inflação num país, prejudicando ainda mais a popularidade de Donald Trump. No entanto, eles estão usando esse tipo de tarifação como uma chantagem em cima da nossa soberania. Já vieram com essa história de taxar ou de mencionar, né, que entidades criminosas aqui são entidades terroristas, mas eles esquecem outras entidades, né, que são mafiosas em outros países também, no Japão, na Itália, na Rússia, enfim, vieram para cima do Brasil. E aí eles contam com esses vigaristas, esses dissimulados do clã Bolsonaro e as pessoas que estão no seu entorno, fazendo esse tipo de chantagem com esses lacaios aqui dentro. Só que os lacaios já estão começando a perceber que vão ter que dar muitas explicações, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, é muito importante a gente esclarecer as pessoas e mostrar aqui para vocês que estão aqui no nosso portal que você não está sozinho, não. Quando você enxerga o vigarista, o clã vigarista, tem milhões de brasileiros que estão enxergando isso também, a gente tem que advertir os que ainda não perceberam isso. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei dados aqui muito importantes, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se some aqui no nosso portal, você venha participar aqui das nossas discussões, compartilhe os nossos vídeos, mande seu comentário, dê seu joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie o nosso clube de membros, nosso canal de cortes, que eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui no nosso portal. Reforçando também que tem no primeiro comentário um abaixo-assinado da minha pré-candidatura a deputado federal. Quanto mais pessoas se envolverem nisso, e tem muita gente, tem milhares de pessoas que acham que eu posso, de fato, chegar nessa posição aí para enfrentar mais essas criaturas. Então, quanto mais pessoas estiverem conectadas aqui, mais a gente vai ter força, né? Eu vou dar mais notícias para vocês ao longo desse processo, e esse abaixo-assinado vai me permitir ter contato direto com você ao longo desse processo, porque muitas vezes eu não vou poder falar aqui no nosso canal sobre campanha eleitoral, né? Então é fundamental ter o teu contato. E não precisa você ser do Rio de Janeiro, não. Você vai poder ajudar de qualquer maneira, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos temas, né? Lembrando para você que eu estou de óculos escuros, porque eu fiz uma pequena cirurgia aqui nos olhos, mas essa semana aí eu acho que já fico 100%. Essa aqui é a foto do lacaio mor da nação, né? O pai dele, que era o lacaio principal, está já grampeado. Mas os filhotes sem caráter, os filhotes bandidos, seguem o mesmo ritmo, os mesmos ensinamentos do papai. Aqui uma foto que foi divulgada dessa vassalagem, né? O mordomo de Donald Trump ali, o lambedor de botas. E aí ele anunciou que, através da influência dele, teria tido a declaração, a classificação de entidades criminosas que atuam no Brasil como entidades terroristas, como se isso fosse melhorar alguma coisa na nossa realidade interna. Apenas viola a nossa soberania. Eu já até perguntei, no enquete que eu coloquei aqui para vocês, se
houver uma intervenção militar aqui no Brasil, o Exército Brasileiro tiver que reagir, porque é isso que diz a Constituição, do lado de quem esses canalhas ficarão? Ao lado do Exército Brasileiro ou ao lado do Exército norte-americano? Para vocês terem uma ideia. E é uma coisa real, gente. Já falei para vocês que isso, numa escala mais radical, geraria até uma condenação à pena de morte para esses traidores, como diz o Código Penal Militar Brasileiro. Eduardo Bolsonaro posta agradecimento a Trump após tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Isso aí foi quando eles começaram a fazer os tarifaços. O clã Bolsonaro estava efusivo, eles estavam felizes porque isso funcionava como uma ferramenta de chantagem contra o Estado brasileiro, contra a economia brasileira, para, segundo eles, né, isso traria benefícios para o próprio clã, porque o clã criminoso estava envolvido com uma série de coisas, ele sonhava que os americanos, com esse tipo de pressão, pudessem fazer uma alteração interna aqui no Brasil, prejudicando empresas do setor econômico brasileiro. Muitas matérias diziam isso aqui, ó. O licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 9 de julho, para agradecer publicamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tarifar o Brasil, e incentivou também que seus seguidores fizessem o mesmo. Em publicação no X, antigo Twitter, Eduardo compartilhou uma imagem de Trump com expressão séria e escreveu em letras maiúsculas: "Obrigado, presidente Trump. Faça o Brasil livre de novo." Gente, é muita canalice. Família Bolsonaro festeja o tarifaço de Trump com show de incoerência e submissão. Vários veículos estavam apontando isso. Agora, nessa madrugada, é claro que o governo norte-americano está querendo preservar ou advogar pelos interesses das grandes empresas financeiras de cartão de crédito nos Estados Unidos, que perderam muito com a movimentação de dinheiro aqui pelo Pix, o comércio usando Pix no Brasil, os profissionais liberais, todo mundo usando Pix por todos os lados. Isso fez com que a operação com cartão de crédito, cartões de débito e crédito, elas diminuíssem de uma forma avassaladora. Nós estamos falando em bilhões e bilhões de reais. Então, eles estão mirando nisso aí. Estados Unidos citam Pix 20 vezes no documento no novo tarifaço contra o Brasil. E aí é o seguinte, né? Itamaraty vê decisão política em proposta dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 25%. Leia bastidor. Flávio Bolsonaro diz ter pedido a Trump que não taxasse produtos do Brasil. Aí é que eu estou me batendo muito nessa falta de caráter, nesse cinismo, nesse lambedor de botas Flávio Bolsonaro. Porque em nenhum momento essa figura disse que tinha ido advogar pelos interesses do nosso país. Ele só foi lá. Aliás, foi um encontro muito pequeno, né? Ele chegou lá, entrou, tirou foto e saiu. Mas ficamos conversando com eles e tal. Não teria nem dado tempo para conversar tanta coisa. No entanto, ele foi lá para tirar foto para sair do escândalo daqui do Brasil, o escândalo do filme, que quanto mais se mexe, mais podridão está aparecendo. E agora ele está às voltas aí com essa história e disse que teria pedido para o Trump não taxar produtos do Brasil. Então não funcionou. Funcionou para colocar a classificação como entidades terroristas, os criminosos daqui. Mas não serviu para proteger a economia do nosso país? É óbvio que é mentira. Ele não falou absolutamente nada sobre isso. Então, gente, isso é que irrita profundamente todos nós. É ver esse tipo de canalice, esse tipo de cinismo, né? Governo Lula vê proposta de tarifaço dos Estados Unidos como sem fundamento e avalia que sanções poderiam ser piores. Bom, o governo estava avaliando aí que a argumentação estava tão falsa e que os negociadores norte-americanos eles estão também tão fora de padrões coerentes, de dados concretos, que todo mundo já percebeu que há uma má intenção. A má intenção é justamente sabotar o Pix aqui no nosso país para criar um tipo de entrada das empresas norte-americanas nesse setor de fluxo de recursos aqui no nosso país. Então, gente, infelizmente, nós estamos aqui dentro do Brasil com um grupo de traidores da pátria. Agora, mais uma vez, né, é impressionante como é que tem gente que está caindo nessa milonga aí. STF amplia a apuração sobre ONG que teve verba de Mário Frias e alvo em São Paulo. Gente,
É só picaretagem desse clã, gente. Essa moça que abriu essa empresa, a Karina da Gama, que tem uma empresa multifacetada, é claro que isso é lavanderia de dinheiro. Isso aí é uma coisa que só reforça como esse clã Bolsonaro, como essa gente, eles são criminosos, eles são absolutamente sem escrúpulos. Agora, o ministro Flávio Dino já mandou investigar essa ONG, né? Porque, como teve dinheiro público federal que foi para lá, de emenda do senhor Mário Frias, então o senhor Mário Frias vai ter que sair dessas frias aí, ele e a senhora Karina aí. Mário Frias reage à operação contra a produtora do filme de Bolsonaro. Mas não vai dar, não, gente. Tá muito enrolado. Isso aí não tem como eles escaparem dessa situação que é tão escabrosa. É uma empresa que não tinha condição de fazer filme e de repente recebe 2 milhões de emenda do Frias, do Farias, enfim, dessa gente toda. É um monte de deputado colocando dinheiro nessa história, o serviço não sendo prestado. É um negócio tão sem explicação, tão sem pé nem cabeça, que o que está aparecendo é que a senhora Karina é uma laranja, mais uma laranja desse esquema do bolsonarismo. E essa laranja, quando ela for grampeada, ela for presa, porque é isso que vai acontecer com ela, né? Ela vai começar a fazer delação. E a delação dela vai ser uma coisa interessantíssima, porque ela vai poder delatar todo mundo que está por cima, né? Dessa história toda. Então, gente, nosso papo de hoje fica com esse registro indignado desse time de cínicos, esse time não, essa gangue, né, melhor dizendo, de cínicos, de dissimulados e, sobretudo, de entreguistas, de traidores da pátria. Isso tem que ser falado assim, de uma maneira muito direta, gente. Como eu disse para vocês, nós não estamos discutindo posições políticas. Isso já discutiu muitas vezes no nosso país. Nós estamos agora combatendo o mau caratismo, que é uma coisa que a gente nunca pensou em estar combatendo de uma forma tão intensa e necessária como está sendo nesse momento, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Gente, me desculpem aqui o desabafo, mas olha, tenho certeza absoluta que você concorda com isso aí. Se não concorda, coloca aí no seu comentário que, se eu estiver errado aqui, eu reavalio minhas posições, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado por vocês estarem assinando o abaixo assinado e compartilhando, tá bom? Um grande abraço. Mais tarde a gente volta. Tchau.